Que a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração, que tome conta desse ambiente, a paz que excede todo entendimento, que ela possa imperar em nossas vidas. Você pode dizer amém? Glória a Deus, que benção, que bom estar aqui, né? Hoje é o que? O segundo culto do ano ou o terceiro? É o segundo culto. Você vai ver que vai ficando mais pesado, né? Que primeiro culto do ano todo mundo está aqui na frente, aí vem o segundo culto, já está um pouquinho mais para trás, já foi mais difícil a semana, né? Já começou as lutas, a gente vai vendo, vai sondando o povo, olha, pulou uma fila para trás, pulou mais uma filinha para trás, né? Vem para frente, quanto mais apertar lá fora, vem para frente, vem para o altar, você pode dizer amém? Vai chegando perto. O ser humano tem essa mania, essa tendência, quando as coisas começam a apertar na vida, estou brincando obviamente, né? Não tem a ver com lugar de cadeira, pelo amor de Deus, mas naturalmente o ser humano tem essa tendência de quando as coisas se apertam, ficam mais difíceis, a vida, a caminhada, a gente tende a ficar mais longe do altar, e a desculpa realmente às vezes é essa: eu não vou hoje, não vou fazer o que eu fazia antes, porque eu estou o quê? Mal. Eu estou mal, não vou fazer, eu estou mal, não vou estar, estou mal, não vou estar presente, sendo que é nesse momento que eu preciso mais ainda do altar, de um concerto, de uma palavra, de uma direção, de uma revelação, sim ou não? É nesse momento que eu preciso de uma direção, porque se eu estou mal, porque falta uma direção. Se eu estivesse mal, mas soubesse para onde eu tenho que ir, eu sairia do estado ruim, né, de dor, de desespero, para um estado mais leve. Olha, eu estou mal, mas temporariamente, porque eu já sei para onde ir, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu sei para onde eu tenho que percorrer para encontrar a solução. É assim ou não é? E a solução, meu amigo, escuta aqui, está na boca de Deus para a sua vida. Não há resposta que resolva o seu caso que não esteja na boca do Senhor. O nosso problema é que procuramos resposta em tudo quanto é lugar antes, e por último procuramos no altar, por último procuramos na sua palavra. São hábitos que nós construímos na nossa vida, que tem que ser desconstruídos, e cabe termos ciência disso e iniciar esse processo de desconstrução do que é ruim e construção de hábitos que nos revela informações para sermos uma pessoa melhor, não é? E hábitos que nos trazem mais para perto do altar. Você pode dizer amém? Então isso é muito importante. Eu quero trazer aqui uma palavra para você meditar comigo hoje, que tem a ver com o tema do ano, né? Nós falamos sobre o ano aceitável do Senhor. Eu fiz uma relação entre ano aceitável e plenitude, porque as duas estão conectadas. Eu expliquei um pouquinho o conceito do que é o ano aceitável, expliquei um pouquinho o que é o ano do jubileu no domingo passado. Falei sobre a fé que podemos ter. Nós falamos sobre, se não me engano, Mateus 6, onde eu falei sobre a fé do pardal, né? Fiz uma brincadeira, que o pardal tem mais fé do que a gente, porque Jesus disse que ele não ajunta em celeiros, ele não planta, mas ele sabe que o pão de cada dia dele está lá guardado, ele vai ter o sustento dele, e às vezes nós não conseguimos superar a fé de um passarinho, a fé de um pardal. Então nós trabalhamos um pouquinho esse tema, e falamos também o seguinte, que se a gente não mudar, se Deus não fizer algo novo em nós, não tem como um ano ser diferente. Nós temos expectativas de ter um ano melhor esse ano, sim ou não? Amém? Mas se eu quero ter um ano melhor, eu tenho que ser melhor para esse ano. Vou repetir, se eu quero ter um ano melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor para este ano. Eu tenho que ser exponenciado, eu tenho que ser esticado. Não dá para conseguir outras coisas ou grandes coisas sem mexer na minha essência, na minha estrutura, no meu próprio conhecimento, para que novos resultados possam chegar até a minha vida. Então, trabalhamos um pouquinho esse tema, e quero continuar sobre isso hoje, falando sobre como podemos nos desenvolver, como é que na prática podemos ser de fato pessoas melhores. Não quero só falar, temos que ser melhor, não, eu quero tocar no ponto, tocar na ferida, né, entre aspas, mostrar o que está faltando, aonde eu tenho que mexer para ser uma pessoa melhor, tá?
Então eu quero falar com vocês sobre isso hoje. O tema da palavra é pense fora da caixa. Fala assim comigo, pense fora da caixa. Quem que está acostumado a ouvir essa expressão? Põe o braço no ar, deixa eu ver aqui. Eu achei que mais pessoas iriam levantar a mão. Pensar fora da caixa é uma expressão que se usa muito no mundo corporativo, quando se fala sobre criatividade, que é pessoas que se desafiam a deixar de olhar para o que é óbvio, que se esforçam a olhar para um ângulo que ninguém olha. Esses são os criativos, esses são as pessoas que se destacam na sociedade, são pessoas que estão acostumadas a se desafiar a pensar fora da caixa. Esse termo ele fixou no mundo corporativo, e quando se fala para se desafiar, para se desenvolver, a expressão vem: temos que pensar fora da caixa. E não tem nada que nos estica mais, que nos obriga mais a pensar fora da caixa do que a palavra de Deus, do que a Bíblia Sagrada. É algo que exponencia a gente, que nos leva a patamares que nós nem imaginávamos poder algum dia chegar ou alcançar. Então nós temos que realmente pensar fora da caixa. Albert Einstein disse o seguinte uma vez: em tempos de crise, o maior bem, o maior recurso que existe chama-se criatividade. Quando Einstein foi definir qual que é a moeda mais importante numa crise, num tempo de escassez, para se sair de um problema, ele não fala que é preciso encontrar ouro, não fala que é preciso saber muita ciência, não fala que é preciso acumular riquezas ou dinheiro. Ele fala: se você tem criatividade, em tempos de crise, você consegue superar seja o que for. Você pode dizer amém? Então não sei qual que é a sua crise, se é seu casamento, se é a vida financeira, se é um dilema profissional, um dilema acadêmico. Cada um tem sempre algum conflito para resolver. Creia que a solução está na sua criatividade, na sua capacidade de pensar fora da caixa, alinhados com o pensamento do céu. Quem pode dizer amém? Sempre alinhados com o pensamento do céu. Então fala assim: eu serei uma pessoa autodesafiada a pensar fora da caixa, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, pensar fora da caixa é isso, é você sempre olhar por outros ângulos, olhar por um ângulo diferente, tá? Então, é fundamental, se nós não esticarmos os nossos pensamentos, desafiarmos as nossas atuais lógicas, os nossos atuais limites, nós não vamos ser capazes de pensar fora da caixa. Faz assim comigo. Caixa é a mente. Quem pode dizer amém? Tem uns que tem uma mente tem uma caixa bem grande. Faz assim, ó. Essa aí é a sua caixa. Se você é cabeçudo, pede mais 2 braços para você poder ajudar a medir. Então, fala assim, ó. Caixa. Pensar fora da caixa. Para trás, assim. Aí olha para cá, assim. Olha o tamanho da sua cabeça. Fica assim. Olha de fora. Pensar fora da caixa é isso, é você poder olhar para aquilo que você sabe de um ângulo diferente. Você repara que todos nós, sem exceção, nós todos fomos condicionados a uma maneira de pensar. Quando você olha, nossa, eu estou limitado àquilo que me disseram que eu tinha que pensar. Eu estou limitado à forma como me ensinaram a raciocinar. Existem outras maneiras? Existem, porque igual você fez assim, ó, e está se olhando para cá, está aqui a sua caixa. Alguns têm a caixa assim, né? Mas está aqui a sua caixa. Deus também te olha assim, fala: olha, aqui tem uma caixa tão grande, mas tão limitada. Tem uma caixa tão grande, mas tão vazia. Tanta coisa que cabe lá dentro dessa caixa. Assim que os céus nos enxergam, né? Existe um universo para ser colocado aqui dentro, e nós estamos condicionados ao que aprendemos na escola, na universidade, com nossos pais. Há muito mais. Pensar fora da caixa é você saber as suas limitações, olhar de fora
para dentro e ver: eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso ir além daquilo que me disseram que eu posso chegar. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Quem sabe a história da formiguinha que queria chegar lá no topo para ganhar um prêmio? Quem lembra dessa história? Ninguém? Vocês estão muito ruins de história. Eu vou tentar lembrar, que eu lembrei agora de repente, não li a história antes, então eu vou tentar ver o que vai sair aqui. Tinha uma comunidade de formiguinhas que queriam muito chegar até o topo, mas ninguém chegava até o topo, né? E ia até a metade da montanha, depois caía, desistia. Então era comum todo mundo dizer: não tenta, não adianta, você não vai conseguir, você não vai chegar até lá. Todo mundo tentou e ninguém conseguiu. E um dia alguém mostra para uma formiguinha que estava lá em cima um prêmio, um objetivo enorme, muito desejável. Essa formiguinha pega, põe sua mochila nas costas e começa a subir a montanha. Ela: não, você vai morrer, você vai perder, você vai cair lá de cima. E a formiguinha andava um pouquinho, mais um quarto da montanha. Não, sai daí, o povo berrando: volta, você vai morrer e tal, desiste. Todo mundo tentou e não conseguiu. E a formiguinha, num pique, num ápice, começou a subir, chegou no meio, passou o meio para frente, e quando de repente chegou, está no topo, todo mundo: nossa, está no topo. Aí chega o irmão da formiguinha e fala: mas vocês estão berrando por quê? Não, porque era para ela descer, nós estamos com medo que ela machucasse e tal. Não, mas ela é surda, não tem como ela ouvir vocês. Então ela só chegou lá em cima porque ela não conseguiu ouvir as mensagens negativas, as histórias negativas de pessoas que tentaram e não conseguiram. Então muitas vezes, se nós não fecharmos nosso ouvido para o que nos dizem, para o que nos condenam, em termos de não tenta, não vai, nós não vamos fazer nada. Nós temos que ser surdos para algumas coisas, senão a nossa mente vai ganhar o formato de limitação, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então nós temos que ser surdos para aquilo que nos atrasa, que nos reprime, e muito bom ouvintes para aquilo que nos impulsiona, que nos dá um formato de vencedor, um formato de alguém que empreende e consegue. Você pode dizer amém? Eu quero usar aqui um exemplo sobre pensar fora da caixa e sobre formas. Eu usei esse exemplo uma vez, falando sobre Romanos 12, em uma outra perspectiva, mas eu quero usar esse exemplo hoje. Quando Deus projetou o ser humano, é como se fosse uma folha em branco, uma história por escrever. Ele tem a sua história, mas quem vai escrever essa história somos nós. Você pode dizer amém? Então, quando Deus planejou o universo, planejou o ser humano, Ele planejou uma folha em branco, e Ele colocou o seu projeto na matéria, no mundo, porque Romanos 12 fala: não vos conformeis o quê? Com este mundo, não tomeis a forma deste mundo. Quando nós somos concebidos, nós entramos no mundo, né? Deixa eu tentar fazer aqui com o microfone, é difícil. Então a gente é concebido, a gente vai entrando, e nós vamos sendo ensinados, ganhando forma, vamos sendo consolidados com os conceitos que nos vão apresentando, né? Então você passa pela escola, faculdade, família, namorado, todas as pessoas que passam pela sua vida têm um papel, sim ou não? E isso, os pensamentos, os ensinamentos, os filmes que você viu, as músicas que você gosta de ouvir, tudo isso influencia na maneira que você está hoje. Nós somos aquilo que nós consumimos. Eu não preciso de saber qual que é a dieta de ninguém aqui. Eu sei se a pessoa come muita picanha ou se ama salada e fruta. Basta olhar para onde? Para o corpo, para a barriguinha. Eu sei, a picanha está boa lá em casa, né? Esse cara gosta de picanha, mas ele se cuida, ele vai mais na salada. Então eu não preciso que você me falar: eu tenho uma dieta tal. Não, eu olho para você e sei: você gosta de uma gordura de picanha, gosta de um caldo de mocotó. A Viviane, ela ama salada, ela gosta, desde namorada, ela gosta de comer salada.
Eu falei, eu não sou coró para comer salada, né? E ela tem prazer, ela come com a boca boa a salada. Eu pego um trenzinho verdinho só para colorir o prato e põe no cantinho assim. Aí fica a picanha sobrando aqui. Entende? Então eu não preciso de saber que você me diga a sua dieta. Eu sei quando eu olho para o seu corpo. Não é por uma vez de picanha que você fica barrigudo. É um hábito, meu irmão. É um hábito de vida. 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos com um mau hábito alimentar. Assim também é a vida. O que a gente alimenta na nossa mente dá a forma do nosso dia a dia, forma a nossa identidade. Aí quando você se converte, Deus te chama deste mundo e te resgata, aí você fica o quê? Você se desconecta do mundo, mas tem o quê? A forma do mundo. Mas eu quero dar outro exemplo hoje, que eu dei esse exemplo uma vez, falando sobre a forma do mundo. Repara o seguinte, o que é pensar fora da caixa? Quem criou aqui este mundo? Fala, gente, quem criou o mundo? Deus. Deus, ele criou o mundo aonde? Fora daqui. Aqui, no mundo e na humanidade, tem a lógica que nos faz pensar em tudo, que é o espaço, o tempo e a matéria. Tudo que você pensar ou quiser explicar alguma coisa, você pensa e tenta explicar debaixo da premissa: o espaço, o tempo e a matéria. Quando você quer explicar Deus, você já começa errado, porque você quer explicar Deus pensando na ótica do Criador. Quem criou Deus? Por que você pensa quem criou Deus? Essa pergunta existe. Porque você foi criado. A lógica de ter sido criado me leva a fazer a criação de a pergunta sobre quem me criou. Então, Deus, ele é. Você pode falar assim comigo? Fala assim: Deus é. Deus é. Ele está aqui fora. Ele está fora do tempo. Ele está fora da matéria. Ele está fora do espaço. Ele criou essas três forças, ou premissas, ou pilares da matéria. Ele criou, ele está fora. Existem outras forças que nós não conhecemos. Stephen Hawking, que escreveu um livro sobre a física, sobre a criação, ele diz que as forças que não se dão nome são forças estranhas, desconhecidas pela física. É o nome que ele dá. Admitindo que existem forças que não se nomearam ainda pela física. Ele chama forças estranhas desconhecidas. É um nome científico para chamar o quê? Milagre. Fala assim comigo: milagre. Milagre é isso. Milagre são forças da física desconhecidas pelo ser humano. Ponto final. Nada de especial, nada demais. Deus está aqui de fora. Quando Deus olha para o seu tempo, ele vê o princípio e vê o fim. Ele consegue ver o tempo do princípio ao fim. Não é como nós vemos o tempo, só à frente. Não, ele vê à frente, ele vê atrás. Ele controla o tempo, ele controla o espaço, ele controla a matéria. Quando eu quero pensar fora da caixa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar para olhar para tudo isso aqui como quem olha de fora, com a ótica de Deus. Vocês estão me acompanhando? Amém? Eu quero esticar vocês, porque é assim que Deus faz conosco. Ele nos estica, ele estica o nosso pensamento. Eu me esforço. Eu faço sempre isso. Olha, quando eu quero uma resposta, antes de responder a pergunta que me vem na alma, eu tento sair dessa lógica terrena, tempo, espaço, matéria, essa lógica corruptível, e tento me transportar para a lógica eterna, para a lógica do meu Criador, porque quando eu olho dos olhos do Criador para cá, tudo faz mais sentido, tudo tem mais propósito do que quando eu olho daqui para fora. Então eu constantemente estou fazendo esse exercício. Em Jeremias 16:10 fala o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Tem uma versão melhor, que é a versão Almeida, revista e atualizada, que fala o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Eu provo os pensamentos. Essa semana eu li esse versículo e ele saltou da minha mente, saltou das páginas para a minha mente.
porque eu pensei, nossa, Deus prova os meus pensamentos. Por que uma versão fala coração e a outra fala pensamento? Porque na cultura judaica, e até hoje é assim, entende-se que o coração é a sede de tudo que vai no pensamento. Então, quando se fala coração, está falando pensamentos, porque só está no meu coração aquilo que eu pensei, aquilo que eu idealizei. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto tem um propósito, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu pensei, meu Deus, Deus prova o meu pensamento, como é que é esse processo? Ele prova para eu ser aprovado, mas eu tenho sido aprovado quando Deus prova os meus pensamentos? Eu quero que você se questione sobre isso hoje. Deus nos prova para sermos aprovados. Quem pode dizer amém? Deus não prova para você ser reprovado. Quando você vai você está na escola, numa universidade, quando o professor aplica para você uma prova, não é com a esperança de que você venha a ser reprovado naquela prova, mas sim que que tudo que ele te ensinou naquele semestre venha se confirmar naquela prova de que você realmente aprendeu. Não é assim? O professor, não, agora eu vou pegar ele, eu até omiti algumas matérias que é para ele reprovar aqui. Nem um professor humano, cheio de falhas, faz isso, quanto mais Deus. Deus nos prova para sermos aprovados. Você pode dizer amém? Em Salmo 119, 71 fala o seguinte: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Davi fala sobre um tempo onde os seus pensamentos, as suas convicções foram provadas. Isso até lhe trouxe algumas aflições, algumas dores, mas esse processo o levou a um melhor aprendizado, a entender melhor a perspectiva do Criador, dos estatutos do Senhor. Provérbios 4, 23 fala o seguinte: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você ler o mesmo versículo na linguagem de hoje, fala o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Muita lição aqui, vamos trabalhar aqui esses versículos, esses temas aqui, amém? Está gostando da palavra ou não? Quero que você se conecte e vem comigo, para nós não perdermos o raciocínio. Pensamentos determinam o estado do coração. O coração é a sede, é o depósito daquilo que eu penso, que eu concluo no meu dia a dia. Os pensamentos, eles definem o nosso estado de espírito, não é? Quando fala que do coração procede as fontes da vida, é porque o coração ele deposita o que está na minha mente, o que está nos meus pensamentos. Se eu me ocupo com pensamentos depressivos, ruins, derrotistas, eu vou ter um coração o quê? Pesado, um coração cheio daquilo que eu penso. Então eu não vou conseguir agir diferente daquilo que está no meu coração. Eu tenho que mudar a forma de pensar, porque se eu mudo o meu pensamento, o que influencia as minhas ideias, eu mudo o estado do meu coração. Sabe que a sua depressão, a sua tristeza está à distância da mudança da sua mente? De aceitar uma nova verdade, é que você dá muito valor para uma verdade negativa. Só que tem uma verdade mais forte do que essa que você encaixou na sua cabeça, que quebra essa verdade negativa, que são os planos de Deus para a sua vida. Quero ouvir um amém. Deus tem planos para você que você só não está pulando hoje de alegria e radiante porque você não conhece totalmente.
ou não sabe ainda o tamanho do seu Deus para realizar o que Ele quer na sua vida. Por isso Deus prova nossos pensamentos, para alinhar os pensamentos dele conosco. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Escuta aqui, o universo, eu vejo claramente isso. Quando eu falo universo, eu falo o mundo, eu falo a terra, eu falo as forças espirituais, as forças da natureza. Ela tem uma pré-ordem, quando o mundo foi concebido, de se alinhar, entregar tudo o que tem para entregar para um certo tipo de pessoas. Deus, Ele ordenou, Ele pré-ordenou para que o mundo, de forma geral, entregasse o que Ele pode dar de melhor para todos aqueles que estão alinhados com o seu espírito e com os seus pensamentos. Todos. Por isso que Paulo, ele fala sobre, ele adverte para não termos a forma do mundo, e sim a forma de Deus, para que experimenteis o quê? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu quero que tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é maravilhoso venha até mim, eu tenho que estar alinhado com os pensamentos do Altíssimo, o tempo todo. É impossível ter um coração pesado se eu estou alinhado com os pensamentos de Deus. Impossível. Coração pesado, esse papo de encosto, esse papo de depressão, de porque eu estou com inveja em mim, meu amigo, são pensamentos que você está domesticando, está nutrindo o tempo todo na sua mente. Se você eliminar isso e colocar o que Deus tem para você na sua mente, todas essas verdades, essas mentiras que o diabo plantou vão ser revogadas, e o teu coração vai brilhar, vai se regozijar, e você vai entrar em uma nova realidade. Aonde você passar vai florescer. Em Salmos 1 está a prova disso, dessa afirmação. Vamos ler Salmos 1, de 1 a 3. Está aí atrás? Salmos 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Fala assim, pensamento dos ímpios, pensamentos dos homens, padrões humanos, caixa que me colocaram. Eu não ando segundo o que me colocaram apenas. Nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. O que não é a lei do Senhor, senão os pensamentos de Deus? A lei do Senhor são os pensamentos do Altíssimo, que quer influenciar, que quer impactar, que quer direcionar a minha vida e a sua vida. Pois será, aí vem a recompensa. Por isso que eu falo que há uma pré-ordem no universo, há uma pré-ordem na matéria, para entregar tudo o que pode entregar, para aqueles que estão alinhados com as coisas do Senhor. Se eu tenho prazer na lei, nela eu estou meditando de dia e de noite, serei o quê? Como árvore plantada junto a correntes de águas. Olha o exemplo que ele dá. A qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer o quê? Prosperará. É a prova. Uma árvore plantada, está tudo seco em volta, mas a minha raiz está buscando água na minha fonte, que são os pensamentos do Altíssimo, os pensamentos do Senhor. É muito importante isso. Então, a primeira lição que eu tenho aqui é essa, é que pensamentos determinam o estado do nosso coração. Se o meu coração está pesado, eu não tenho que olhar para a minha alma, eu tenho que olhar para a fonte dos meus pensamentos. O que está originando as minhas ideias? É a opinião do próximo? São os filmes que eu vejo? São os livros que eu leio? São as notícias do jornal? É isso que condiciona os seus pensamentos o tempo todo? Não estou falando para você viver alienado, não, tem que saber tudo isso, mas isso não pode imperar
naquilo que vai estar alojado na minha mente. Você pode dizer amém? Isso é muito importante que se defina. Porque muito do que está nas nossas almas são, porque eu estou muito mal no casamento. Por quê? Porque ele me disse isso no século passado. Ele falou que eu era gorda há 30 anos atrás. Então, a sua mente está presa numa situação que é irrelevante. Você nutre aquilo, você alimenta aquele pensamento o tempo todo, sendo que há outros pensamentos mais nobres, mais soberanos, que têm que ser alimentados, que devem ser nutridos, e vai me dar um estado de espírito muito mais leve e muito melhor. Então, essa é uma verdade que não dá para revogar. Não é nem preciso ter fé para entender isso, é preciso só entender e concluir, e escolher o que eu quero para o meu coração. Eu acho que tem pessoas que gostam de sentir dor. Acho que tem pessoas que gostam de sentir dor, que têm prazer em sofrer, que não sabem viver sem sofrer. Sabe aquela frase que o pessoal fala que é o seguinte: se melhorar estraga? Quem já ouviu essa frase? Se melhorar estraga, porque tem gente que tem medo de melhorar. Quer ver outra frase? Pastor, está tão bom que eu estou com medo, vai dar um trem errado. Está tão bom que eu estou preocupada, porque não estou acostumado a viver tão bem assim, sem tanto tempo sem um problema. Quando nós estamos sendo libertos, nós ficamos com saudade do tempo do sofrimento. É mais confortável lidar com a dor, porque naquele campo eu domino chorar, eu domino ficar no quarto, eu domino brigar. Essa matéria eu domino. Quando eu vou para um campo onde eu estou vencendo, eu estou prosperando, eu não domino a prosperidade, eu não domino me comportar num lugar sem problema. Eu estou acostumado, eu estou formatado numa caixa para lidar com dores e com problemas diariamente. Aí você vai para um campo diferente, que Deus te transporta, que aqueles problemas já não são mais problemas para você, e você fica naquele estado de ansiedade, porque está bom demais, alguma coisa errada vai acontecer. Fala assim: está amarrado em nome de Jesus. Eu tenho que mudar o quê? Os meus pensamentos. Isso é muito sério. Então, essa é uma verdade imperativa. O meu coração reflete as verdades da minha mente. Segundo ponto: quando Deus prova, Ele alinha. Fala assim: quando Deus prova, Ele quer. Fala comigo, gente. Quando Deus prova, Ele quer alinhar a minha mente com a sua mente. Quando Deus prova, Ele alinha. Isaías 55 fala o seguinte, 55:8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, esse versículo fala o seguinte, que há uma desconexão, uma separação muito drástica entre o que nós pensamos e a forma que pensamos, com a que Deus pensa e a forma que Ele pensa, a forma como Ele executa as coisas. E é seu propósito, seu plano, alinhar tudo isso. Põe por favor a Isaías 55, vamos ler do 8 a 11, acho importante ler isso completo, porque há um processo de Deus para nos formar. Ele é longo e ele é contínuo, mas há um processo. Eu tenho apenas que adentrar nesse processo, me render a esse processo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Olha, ele está falando assim, é muito distante, nós estamos muito distantes, pensamento. Eu tenho um caminho para você quer outro caminho curtinho, pequenininho, medíocre. Eu tenho um caminho longo, maravilhoso para a sua vida. Olha a discrepância, vamos alinhar, vamos chegar perto. Eu vou provar o seu pensamento, para você chegar perto do meu pensamento. Quem pode dar um aleluia aí? Esse é o propósito de Deus. 10. Eu li todo o 9? Não, né? Então volta o 9.
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É o que eu fiz daqui a pouco. Eu peguei, né, eu te mostrei que você está no mundo e Deus está fora deste mundo, com lógicas e premissas totalmente diferentes das nossas. Nós temos muito que perseguir para alcançar essa mente do Senhor, essa grandeza de propósito que Ele tem para as nossas vidas. Porque os meus pensamentos são muito maiores do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quem pode dar um amém? Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? A palavra de Deus não volta vazia e vai prosperar para todo o propósito para o qual ela foi enviada. Hoje Deus te envia uma palavra para te esticar, dizendo: eu quero que você pense diferente, que você passe a pensar mais parecido com o Senhor em 2024, em nome de Jesus. Uma palavra de desafio, de esticar o ser humano, de esticar a mim e a você. Então, nós temos que entrar nesse processo que é longo e que é contínuo, e que vai ser eterno. Nós nunca seremos iguais ao Senhor, ou iremos dominar totalmente o que Deus pensa e o que Ele quer, jamais. Mas temos que perseguir, sempre estar em sintonia e entender ao máximo que eu posso entender. Então, por isso que eu falei há pouco que quando Paulo quis garantir que isso acontecia, ou aconteceria com aqueles que ele pastoreava e que ele ensinava, ele disse: não tomeis a forma deste mundo, mas sejais renovados pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Olha, de novo, mente, pensamento. Vamos ler? Põe lá Romanos 12, 2. Eu quero ler com você. Romanos 12, 2. E não vos conformeis, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso quê? Renovação do vosso entendimento. O penhor, a garantia de viver a última parte é a primeira parte. O crente tem a mania de ler um versículo e só fixar a mente na promessa, na bênção, no que é leve para a nossa alma, mas tem a primeira parte sempre. Há sempre um preço a pagar, um custo que Deus pede de você. Qual é o custo? Não ser conformado com este mundo, mas ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Se eu faço a primeira parte, eu estou elegível para a segunda. Se eu não faço a primeira parte, eu estou excluído para a segunda. A segunda, ela vem se eu me alinho com a primeira. O quanto Deus já renovou o seu entendimento até aqui? Me responde isso. Eu sou renovado a cada dia, eu sou todo dia desafiado, todo dia eu aprendo algo novo e sei que eu tinha algo errado que estava fazendo anteriormente. Quando o meu entendimento é renovado, o meu hábito é transformado. Vou repetir. Quando um entendimento é realmente renovado, um hábito também é transformado. Não faz sentido você me falar: pastor, eu tenho sido renovado na minha mente, se o seu hábito não é transformado, se a sua vida não é impactada com esse novo entendimento. Você pode chamar isso de cultura geral. Você acumula conhecimento, você não foi renovado pelo entendimento. Tem pessoas que sabem a Bíblia de cor, são um arquivo bíblico, são pessoas que detêm o conhecimento bíblico, atento a isso, mas não são renovados por esse entendimento. Pastor, isso é possível? Eu falei: só é possível. Qualquer papagaio decora. Qualquer papagaio decora a palavra de Deus. Pega um papagaio e lê para ele todo dia João 3,16. Papagaio, igual falar palavrão, vai falar também a Bíblia. Repetir alguma coisa,
gravar um conteúdo não quer dizer ser renovado pelo entendimento. Se eu sou renovado por algo que eu entendi na Bíblia, é inevitável um hábito ruim ser eliminado e um hábito bom ser construído. Você pode dizer amém? Isso é o penhor, essa é a garantia de viver a parte B do versículo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem segredo. O segredo está em ter prazer em saber quem é o Senhor e na sua palavra. Algumas pessoas me perguntam às vezes: pastor, qual é o segredo? O que você fez? Eu falei: eu não fiz nada. O segredo é que eu não fiz nada. Mas quando eu olho para Salmos 1, eu me vejo. Ah, você se acha? Não me acho. Eu me vejo porque eu lembro do prazer que eu sempre tive. O prazer que eu senti no primeiro impacto, lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu tive um contato com a palavra de Deus. Prazer. Satisfazia a minha alma, igualzinho satisfaz comer arroz, feijão, jantar, almoçar. Satisfazia a minha alma. Para eu não falar sozinho, está aqui a pastora Viviane que lembra como foi impactante esse meu primeiro encontro com os pensamentos de Deus, porque eu queria ler a Bíblia todo dia, toda hora. Eu estraguei uma Bíblia inteirinha, que era de capa dura, ela ficou destruída, de tanto voltar, mexer, ler e reler. Aonde eu saía, fosse de comboio, fosse de carro, para onde eu fosse, eu levava a Bíblia comigo. Detalhe, por puro prazer, não tinha pedido de igreja, não tinha lição bíblica, eu nem estava em igreja, para te falar a verdade. Eu conheci depois do nosso ministério, após um tempo que eu vinha conhecer a Sara. Pelo simples prazer de estar com Deus, de me envolver com os pensamentos do Altíssimo. Era uma satisfação na minha carne, na minha alma, que eu não sei explicar. Se tem alguma explicação para bênçãos que eu vivo, a explicação é essa. Porque eu sei o que fala aqui o salmista, o que é ter prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer em ler a Bíblia, eu tenho prazer em entender a Bíblia, eu tenho prazer em buscar em Deus o saber daquilo que eu não entendo na Bíblia. Eu tenho prazer. Quando eu tenho prazer, é porque eu estou concordando com o que eu estou lendo. Vou repetir. Quando eu tenho prazer na lei, é porque eu estou concordando com aquilo que eu estou lendo. Eu posso ler e ficar tremido, eu posso ler e ficar triste. Mesmo quando a Bíblia falar contra mim, que eu sou pecador, que eu estou errado, eu ainda assim tenho prazer, porque o teu cajado me consola. Entenda isso. Quando eu tenho prazer na lei, porque eu estou concordando com a lei. Quando eu concordo com a lei, é impossível eu não eliminar um hábito ruim e construir um hábito novo no meu dia a dia. Essa caminhada abre espaço para as bênçãos chegar até você. O que Deus diz para Abraão? Ou para o povo? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os teus estatutos, todas essas bênçãos te alcançarão. Deus não ensina a reivindicar a bênção, nem ensina a correr atrás de bênção. Ele ensina a correr atrás de promessa, de propósito. Ele fala: porventura, entretanto, inclusive, as bênçãos que o mundo inteiro procura, você não vai procurar, mas elas vão te alcançar. Elas vão te alcançar. Depois você confere lá, Deuteronômio 28, está lá, o princípio das bênçãos. Ter bênçãos, ou ser abençoado, não tem a ver com buscar e poder alcançar, tem a ver com estar elegível para que ela me alcance.
Eu vou repetir. Adquirir bênçãos, obter bênçãos, não tem a ver com a minha capacidade de buscar as bênçãos e conquistar, mas tem a ver com ser uma pessoa elegível para ser alcançado pelas bênçãos. O mundo entrega para todo mundo aquilo que tem para dar quando ele encontra alguém elegível na face da terra. Quando eu estou alinhando o meu pensamento com os de Deus, o meu coração muda, o meu espírito muda, a minha caminhada muda, e as bênçãos começam a me encontrar, a chegar até a minha vida. Só tem prazer na lei quem concorda com aquilo que lê. Então nós temos que entender isso e buscar ganhar essa forma celestial, essa forma divina aqui na terra, mesmo sendo pecadores. Para terminarmos, quando Deus prova nossos pensamentos, Ele chancela, Ele dá um selo, Ele autoriza, Ele dá autoridade. Quando Deus prova nossos pensamentos, Ele está chancelando a gente. Quando Ele aprova, Ele nos dá a autoridade. Davi falou, eu li há pouco: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Quando aquilo que Deus pensa nos é apresentado, o que está na nossa alma é revelado. Quando aquilo que Deus pensa, quando a sua lei chega até nós, aquilo que está na nossa alma é revelado. Se a sua alma se curva ao que o seu pensamento recebeu, você é aprovado. Se a sua alma resiste ao pensamento de Deus, ao que Ele te apresenta, você não é aprovado, você não é chancelado. A palavra de Deus revela, faz ressaltar o que está realmente na nossa alma. Aqui você pode ir lá, por exemplo, do joio e do trigo. Que o joio e o trigo são muito parecidos quando são novos, por isso que ninguém o arranca, não é assim que fala a parábola? Porém, na sua idade adulta, eles estão prontos para serem arrancados. Por quê? Porque o trigo, ele, nas suas bagas, são tão cheias, são tão pesadas, que ele se curva e toca ao chão, como se alguém se ajoelhasse, se prostrasse e se curvasse até o chão. O joio, por sua vez, tem as mesmas bagas, é idêntico ao trigo, mas ele é oco. Quando você aperta a sementezinha, ele tem vento, está vazio, e o seu caule é mais duro. Então, enquanto o trigo está prostrado, de joelhos, encostando o chão, a sua prosperidade está fazendo ele adorar mais ainda a Deus. O joio não tem quase nada, tem uma aparência de fruto, está ereto, rígido, com o peito estufado, dizendo: eu sou suficiente, estou sozinho. Aí você sabe quem que é joio e quem que é trigo. A alma que não se curva a esse pensamento é uma alma com esse caule duro, que vai ser reprovada até aceitar o que Deus tem para falar. Então nós temos que entender isso, que quando Deus nos prova, Ele quer aprovar para chancelar, para nos dar a autoridade em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar uma aplauso bem forte ao Senhor? Eu, quando me escuto, né, eu às vezes vou ouvir um vídeo que eu fiz aqui, que eu preguei, faço aqueles cortes e põe no Instagram, eu fico assim, falei: meu Deus, como é que esse povo consegue me ouvir? Sério. Eu falei: Jesus, me dá uma explicação, como é que é possível? Porque eu fico me ouvindo, eu travando assim, com a voz pesada, gaguejando. Eu fico: gente, como é que é possível o povo ouvir, entender e ainda elogiar? Aí para mim é claro que Deus manifesta a sua glória através de coisas simples e imperfeitas. Mas sabe por que isso acontece?
por causa da chancela, da autoridade. Porque está por trás de uma pregação algo que eu estou vivendo, ou algo que eu vivi no passado. Isso torna-se muito superior a qualquer poder de eloquência, ou fluidez de discurso, porque há chancela, há autoridade. E o reino de Deus é sobre isso, é sobre ser provado e aprovado, e receber autoridade em áreas que Deus nos conferiu propósito para alcançar. Você pode dizer amém? É sério, eu fico assim, gente, Deus, cada pregação que eu faço, eu já vi orando, Deus, manifesta a tua glória, porque o que eu tenho não é suficiente. Manifesta a tua vontade, porque o que eu tenho não é suficiente. Cada pregação, cada célula, eu venho em total submissão e sujeição e dependência do poder de Deus. Do poder de Deus, porque eu não entendo como é que você volta para me ouvir. Não entendo. Entendo espiritualmente, isso eu entendo. Naturalmente eu não entendo. E é isso que Deus quer nos dar. Autoridade, chancela. E o que nos falta às vezes é isso, é chancela. Quando Deus apresenta a sua palavra, eu tenho que me curvar. Eu tenho que me curvar. Lembra como fizemos no princípio? Nós estamos numa caixinha, cheio de limitações, cheio de princípios, valores que não estão adequados ao céu. Eu tenho que sair dela, olhar de fora e começar a dar a forma que Deus quer dar para a minha vida. Mas não se faz isso sem altar, sem prazer na lei, sem prazer na sua palavra. Pense fora da caixa. Pensar fora da caixa é se alinhar com os pensamentos de Deus. Se alinhar. Ter prazer. Ler a Bíblia tem prazer. Deus tem planos, Deus tem propósitos. Mas é preciso alinhamento. É preciso pessoas que façam o que o trigo faz: se curvar, adorar, se render. Fique em pé onde você está. Quero orar com você. Deus é maravilhoso. Como é que está a sua vida? O princípio de Deus, o princípio de Jesus para implantar o seu reino, escute isso, que tem a ver com pensar fora da caixa. Quando Jesus ele fala para os apóstolos ir para eles de 2 em 2, pregando de casa em casa, que é chegado o reino de Deus, está implícito que novas leis, novas normas, novos pensamentos, filosofias iriam estar inerentes neste reino. A maior guerra espiritual consiste em você permitir que a sua mente mude. A maior guerra espiritual consiste em nós permitirmos que a nossa mente seja transformada. Expulsar demônio, repreender o maligno sem mudar a sua mente, não vai mudar a sua história. Aquela mesma entidade que estava antes te incomodando vai voltar, porque vai encontrar a tua casa, a tua caixa, a tua alma vazia, não preenchida com um novo pensamento. Eu sei que eu sou às vezes repetitivo, mas não tem como não mencionar isso. Quando Jesus batalhou a maior guerra espiritual no deserto, sendo tentado pelo diabo, a guerra espiritual se consistia em confrontar ideias. O diabo usava a Bíblia. Eu já depois faça isso. Aliás, eu vou dar uma tarefinha de casa. Encontre na Bíblia as frases que o diabo falou para Jesus. Faça isso em casa. É uma boa tarefinha. Eu fui na Bíblia já encontrar.
quando o diabo dizia para Jesus sobre os anjos, sobre dar ordem aos anjos a seu respeito, sobre o pão, ele usava uma palavra, e essa palavra estava nas leis levíticas, nas leis mosaicas, toda ela. Ele pega a palavra com uma intenção ruim e tenta provar Jesus. Jesus faz a mesma coisa, ele não fala algo dele próprio. Depois também faz parte da lição. Encontre nas leis mosaicas as frases que Jesus usou para responder ao diabo. O diabo usa a Bíblia, pensamentos de Deus, contra Jesus. Jesus, ele usa a Bíblia já escrita para responder e rebater o que o diabo usou contra ele com a Bíblia. Por favor, procure isso, você vai crescer bastante. Eu fiz isso uma vez, pesquisei, eu achei todos os versículos que o diabo falou e todos os versículos que Jesus falou contra o diabo. Então você vê o seguinte, que o princípio da guerra espiritual e da real libertação está em dominar e aceitar ou rejeitar pensamentos. O princípio de ser liberto de verdade a nível espiritual está na minha capacidade de aceitar ou rejeitar pensamentos. Jesus, ele não só foi capaz de rejeitar, mas rejeitou também o espírito por trás do pensamento. Porque o diabo usou a Bíblia, ele não usou outra coisa, ele usou algo que Jesus respeitava. Mas Jesus, ele leu uma intenção ruim atrás de quem estava manuseando a Bíblia, e com a própria Bíblia quebrou essa palavra, quebrou essa força, porque a intenção não era nobre. A intenção era tirar Jesus do seu propósito de vida. Então, se eu quero saber como batalhar a nível espiritual e ser liberto e vencer, eu tenho que saber como rejeitar pensamentos e como absorver pensamentos. Eu preguei há um tempo atrás e falei sobre isso, que a palavra de Deus, ela é afiada, é uma espada de dois gumes, que vai até a divisão de alma, pensamentos, espírito e medula. Quem lembra dessa palavra que eu preguei? O que está falando? Que a palavra é a espada mais cortante, mas não está dizendo que ela é a única espada. Paulo admite que existem outras espadas, outros conceitos, outras teorias, outras variáveis de ensino que também cortam. Não cortam como corta a Bíblia e o Evangelho, alma, espírito, junta e medula. Não corta assim, mas corta e pode fazer estrago. Se eu não for capaz de rejeitar e absorver o que é certo, eu não vou me proteger dessas outras espadas que são nocivas à minha alma e ao meu propósito. Como que eu consigo ter essa sintonia, pastor? Com o Espírito Santo de Deus, que me dá discernimento, que me dá luz verde ou luz vermelha para qualquer propósito. Não tem como sermos protegidos sem ter vida com Deus, sem ter uma entrega total a Deus, para ser elegível, para ser cheio do poder de Deus, e me proteger das hostes do inimigo, das suas ciladas. Deus hoje fala: eu tenho para você um ano maravilhoso, eu estou provando os seus pensamentos, estou pondo diante de você como que eu penso, como que eu vejo você, a sua vida, este mundo. Eu preciso que você se alinhe, se curve, se prostre, tenha prazer naquilo que eu te falo, tenha prazer naquilo que eu te revelo, para que péssimos hábitos venham a ser eliminados e novos hábitos e bons venham a ser construídos. Eu tenho certeza que esse caminhar seu a longo prazo, que não importa tempo, importa estar no caminho certo, da forma certa. Você pode dizer amém? Não importa se vai ser daqui 6 meses, 1 mês, 1 ano, 10 anos, isso não é importante, acredite, isso não é importante, porque a satisfação de viver assim é muito melhor do que as bênçãos que isso vai me trazer. Muito melhor, muito melhor.
Então eu quero que você hoje, nessa palavra, nesse final de culto, possa fazer um compromisso com Deus, de ser essa pessoa de Salmos 1, que tem prazer na lei, mesmo quando a lei te confronta, te pede algo que te custa. Não seja alguém que apenas tenha conhecimento bíblico, cultura geral, mas alguém que realmente se entregue, concorde com aquilo que está recebendo e se curve para isso. Você pode dizer amém? Quem entendeu aí a palavra diz amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos e, num ato de pensar fora da caixa, de pensar com a mente de Deus, faça agora uma oração sincera ao Senhor e peça a ajuda dEle. Mostre a sua abertura de espírito para viver esse novo tempo. Eu tenho certeza que você vai ser esticado, vai ser transformado, vai ser renovado pelo poder de Deus, pelo seu Espírito, pela sua palavra, e você vai ter muitas bênçãos por isso. As pessoas ao seu lado vão ser abençoadas com isso, e a sua vida vai ter outro prazer. O seu coração que está triste, apertado, vai ficar alegre, vai ser aliviado, e Deus vai fazer grandezas na sua vida. Mas tão somente ore ao Senhor com as suas palavras, com o coração sincero, com a alma aberta, para receber tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Fale com Deus, fale com Deus. Você acabou de ver um vídeo que abençoou a sua vida. Quero te convidar a não ser apenas um ouvinte, mas um participante da palavra de Deus. Alguém que leva adiante o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça o seu like, subscreva no canal, ative o sininho para você sempre saber quando estamos transmitindo algo novo, e vem conosco participar dessa missão de levar o Evangelho de vida eterna para toda a criatura. Está aqui rolado 2 sugestões para você continuar sendo abençoado e poder abençoar mais vidas. Compartilhe esse vídeo em todos os grupos e venha conosco fazer a obra do Senhor. Forte abraço.